2 Timóteo capítulo 4, somente um versículo. Quando se encontraram, diga aleluia. Um aleluia saiu tão pequenininho que eu acho que ninguém encontrou ainda. 2 Timóteo capítulo 4 e o versículo 11. Quando se encontraram? Muito bem. Só Lucas está comigo. Traga Marcos com você, porque ele me é útil para o ministério. Feche sua Bíblia, por favor. Repete comigo assim: traga Marcos com você, porque ele me é útil para o ministério. Quantos decoraram, pode falar de cor? De Bíblia fechada, colar não vale. Vamos de novo? Traga Marcos com você, porque ele me é útil para o ministério. Você acabou de acrescentar mais um versículo decorado na sua história de crente. Traga Marcos com você, porque ele me é útil para o ministério. Deixa eu dizer uma coisa antes de começar mesmo a pregar. Existe apenas 4 evangelhos. Quem sabe quais são eles? Mateus, Marcos, Lucas e João. São os 4 evangelhos que nós temos, nossos evangelhos, nossos evangelistas. Esses apenas 4 evangelhos se fazem apenas um evangelho. 4 em 1. Em torno dele, desse um evangelho, o evangelho que nós cremos, que nós recebemos, que nós vivemos, esse um evangelho, em torno desse um evangelho, existem 4 versões, a versão de Marcos, a versão de Lucas, a versão de Mateus, a versão de João. A versão de Marcos é a que mais me chama a atenção. João, todos eles, mas Marcos, eu tenho um carinho com Marcos. E eles contam a respeito de Jesus. Cada um se concentrou num ponto. Marcos apresenta Jesus como servo. O próprio nome de Marcos já quer dizer exatamente isso: servo. Marcos é servo. E Marcos se preocupa em apresentar Jesus como servo. Não é Senhor, como já proclamamos aqui hoje. Não é rei. Não é o Filho de Deus. É só servo. E eu gosto de pensar no texto de Marcos, e eu leio o texto, e quando eu falo dele para os meus filhos e para os meus irmãos, eu trato Marcos de Marquinhos. O nome dele é João Marcos, mas eu gosto de pensar no João Marcos como Marquinhos. Você pode dizer o seguinte: pastor, você não está falando bobagem? Não, você vai entender já. Porque Marquinhos, de onde sai essa ideia de Marquinhos? A princípio, Marcos nos parece mais uma dessas figuras obscuras, distantes dos evangelistas. Ele é o menos comentado, inclusive, já que João é o mais completo.
mas todos os outros evangelistas copiaram e ouviram de Marcos o que eles escreveram. Todos, inclusive João, todos os outros tiveram que ouvir Marcos e escreverem sua própria versão sobre a ação de Jesus. E no entanto, Marcos parece que não se projeta muito, parece que não aparece muito. Ele aparece às vezes e às vezes ele some. Mas a história do Marquinhos está fragmentada aqui e ali nas páginas da Bíblia. E quando a gente junta essas peças, você vai começar a dizer o seguinte: então é isso, aí é Marcos, Marcos está aí também, olha João Marcos aqui de novo, porque você consegue juntar essas peças, esses detalhes, e acabamos descobrindo uma personagem na Bíblia das mais incríveis, das mais sensacionais, um dos sujeitos da Bíblia na sua genealogia mais linda, mais poética. Se você conseguir rastrear os fatos de Marcos desde a sua meninice, sua adolescência, onde ele viveu, e nós vamos descobrir coisas naturais, bem naturais. E aí então, o que vai nos parecer, você vai começar a entender porque eu chamo ele de Marquinhos. Marquinhos. Quando você vai juntando esses pedaços, aí eu percebo que o grande evangelista Marcos sou eu, Ronaldinho, Gesiel. Vocês chamam pastor Gesiel, mas alguém já deve ter chamado você de Ziel. Ziel. Quem mais aqui? Joel, chamam Joelzinho? Nunca chamaram? Deviam chamar Joelzinho. Está cheio de Marquinho, de Inho. Aqueles meninos que foram criados dentro da igreja e que as irmãs do círculo de oração paparicava, cuidava. Não faça isso, menino, vou chamar teu pai, vou contar para ele, vou contar para sua mãe. Eu fui criado na Assembleia de Deus, pequenininho, nasci e cresci lá. Só faltou minha mãe me parir dentro da igreja mesmo, que ela correu para me ter, senão era dentro da igreja. E eu me lembro então que de par em par, ele vai soltar lá. Eu me lembro então que poderia ser eu, esse menino. Poderia ser você, menina. Poderia ser qualquer um de nós a escrever essa história. Ei, glória a Deus. Levante suas mãos assim e diga aleluia. Talvez você entenda por que eu me sinto na liberdade de chamar Marcos de Marquinhos. Mas vamos conhecer Marcos um pouco mais, ou Marquinhos um pouco mais. Vamos começar lá daquele período, daquele momento
do cume da história, aquela inesquecível noite do Getsemane, ou se você preferir, o Getsemane. O Getsemane foi lá talvez que começa a história do Marquinhos. Se você quiser conhecer um pouco mais da noite do Getsemane, do jardim do Getsemane, você pergunta para o Marquinhos, ele vai te dizer, vai te contar exatamente o que aconteceu, porque Marquinhos estava lá naquela noite do Getsemane. Ele vai poder, como ninguém, descrever o momento certo em que a multidão furiosa invadiu aquele jardim naquela noite de vento frio, de pouca luz. Os soldados entraram com paus, varapaus, espadas, invadiram o jardim, interromperam a oração de Jesus. Para prendê-lo. E fora dos muros da cidade, ao leste de Jerusalém, no lugar onde havia funcionado ali uma prensa de azeite, e daí o nome Getsemane, que quer dizer prensa, ou prensa de azeite, o azeite de onde produz o azeite, aquele recanto de luz serena, e através das poucas luzes viam-se as árvores, aquele cenário tranquilo da madrugada, da oração, ia se transformar rapidamente. Antes de se dirigirem para o Getsemane, eles estiveram juntos com o Mestre, juntos com Jesus, na festividade da Páscoa, e aquela reunião não era para os discípulos apenas uma refeição, uma janta, mas era a última antes da cruz. Então eles comeram, e Marquinhos conta para nós, no capítulo 14, no versículo 26, ele diz o seguinte, e só ele conta isso, nenhum outro. Diz que no final da ceia, ainda na mesa, Jesus cantou um hino. Quando Marcos escreve isso e ele viu, eu fico imaginando qual era o hino que Jesus cantou. Vocês não? Isso me traz uma ternura. Jesus sabe o que vai passar, sabe o que vai acontecer. Ele vai convidar os discípulos para orar, não na cama, não no pé da cama, não no meio das almofadas, no conforto da casa, mas lá no jardim, no lugar da prensa. Ele diz: vamos lá orar. No final da janta, no final da ceia, a última vez que eles comem juntos, antes da morte de Jesus. Mas, antes de orar, diz o Marcos, Jesus cantou um hino. Eu fico pensando, que voz será que ele tinha? Era um barítono?
era um tenor. Será que eu canto melhor do que ele cantava? Que hino ele cantou? Alguns historiadores afirmam que ele cantou um hino alusivo à Páscoa, que todos conheciam, já que era Páscoa. Eu fico pensando, gostaria que fosse uma das minhas composições. Você não? Você queria isso? Oxe. Já pensou Jesus cantando uma música que eu escrevi? Eu não sei o que ele cantou, mas como eu queria ter estado lá para ouvi-lo cantar. Eu vi essas meninas cantando, cantam lindo. Essas irmãs aqui arrebentaram a boca do balão. Essas que cantaram aqui, cantaram muito. Eu vi essas duas moças cantando, tem uma voz linda. E eu fico pensando assim, a voz de Jesus, como é que é? A gente se reúne tanto para ouvir tantos cantores, disputamos lugar para ouvir os famosos. Jesus cantou baixinho, sentado numa cadeira, em torno de uma mesa, com seus discípulos, sei lá, cantarolou. Eu acho que ele cantarolou algumas melodias, alguma coisinha, tipo aquilo que a gente usa na igreja. Para não ficar nas minhas palavras, vou cantar um hino. Jesus cantou um hinozinho, e depois ele disse: agora vamos sair, vamos orar. E aí todo mundo saiu. Oi, Marquinho viu isso. Veja lá, Marquinho foi dormir, naturalmente. Oi, o que faz quando vai dormir? Tira a roupa. Você vai entender já. Tira a roupa para dormir. Lá no quarto do Marquinho começou a ouvir um movimento. Lá no jardim. Ele morava perto do jardim, já que a história conta que quem eram os donos do jardim de Getsemane naquele momento era a família do Marcos. Eu quero lhe dizer que Marcos era de uma família rica, próspera, tinham bens, casa boa, grandes casas em toda a cidade. Historicamente e biblicamente falando, a reunião da ceia foi feita na sala da casa do Marquinhos. Por isso que ele estava ali assistindo e ouvindo. Ele ouviu Jesus cantar o hino, ele ouviu Jesus dizer, ele não participava, ele ficava de longe, mas olhando tudo, historicamente. E quando ele olha aquilo, ele ouve Jesus cantar, ele vê Jesus se levantar da mesa, ele vê Jesus partindo com os discípulos para o jardim, que era o lugar onde Jesus mais gostava de orar, e era o lugar que recebiam Jesus. A família do Marquinhos recebia Jesus em casa. Deixa eu dizer uma coisa. A Bíblia não fala o nome do pai do Marquinhos, mas fala o nome da mãe. A mãe era a irmã Maria. Irmã Maria. O pai eu não sei. Gostaria que fosse Newton, que é o nome do meu pai. Pode ser, quem sabe. Baseado nos Marquinhos do nosso tempo,
Poderia ser Valdemar. Eu não sei quem criou Marquinhos, mas quem criou Marquinhos, meus respeitos, criou muito bem. Deixa eu correr aqui. Esse moço, esse adolescente, no meio do frio ainda, de madrugada, ele escuta o barulho no jardim do Getsêmani, e Jesus estava começando a ser prensado como para produzir azeite. Os soldados chegaram, os discípulos dormiam. Pedro acordou desesperado, arrancou de uma espada e arrancou a orelha do sujeito lá. Jesus limpou, pegou a orelha, limpou, botou no lugar de novo. E Jesus disse: o que vocês vieram fazer? Eu estive no meio de vocês o tempo inteiro, ninguém me prendeu. Agora vocês vêm com espadas, varapaus para me prenderem. Olha aqui, é como se ele se deixasse prender. É como se ele soubesse e ele sabia que o momento havia chegado. Então ele é preso. E Marcos vai ver o que está acontecendo. Sabe o que Marquinhos faz? Vou lhes contar já. Ele simplesmente se enrola num lençol e vai para o jardim de Getsêmani para ver o que estava acontecendo, e se esconde no meio das árvores à meia luz e fica escondidinho, ouvindo Jesus conversar com os guardas. Jesus estava suando sangue. O suor se transformava em grandes gotas de sangue. Ele havia acabado de terminar o milagre, colocar a orelha no lugar. E agora, Marquinhos sai tão apressado que a única coisa que ele faz é se enrolar num lençol. Pegou lá da cama dele o lençol, puxou, se cobriu e foi rápido para o jardim, para ver o que estava acontecendo. Quando levaram Jesus, Marcos registra assim: enquanto levavam Jesus preso, um moço começou a correr, e os soldados tentaram pegar o moço, e o moço enrolado no lençol. Quem completa? Quem completa? O que aconteceu? Soltou o lençol para não ser preso. Ele simplesmente corre, e ele, na corrida, ele perde o lençol. E aí a Bíblia diz que um rapaz nu, correu nu para não ser preso. Numa linguagem bem nossa, bem do nosso tempo, Marquinhos correu peladão. Vazare. No Rio a gente fala vazare, que eu não sei o que chama. Que chama o quê? Vazou? Vazar? Fui. Mas ele não oculta da história. Ele escreve isso. Isso é genial. Isso é maravilhoso. Nessa ocasião, Marcos era um adolescente, talvez.
Pastor, por que você está contando tudo isso? Estou dizendo que esses episódios do Getsemane, da janta na casa dele, ele descrevendo como é que ele foge com o lençol, perdendo o lençol, esses detalhezinhos que a gente vai juntando quando estudamos Bíblia, quando estudamos a história da igreja. Esses detalhes estavam forjando o caráter cristão desse adolescente, desse Marcos. Estava formando nele o coração do menino, estava sendo preparado, estava aninhando, guardando uma fé desmedida, uma fé poderosa no Senhor, que o mais tarde o levaria a abandonar tudo por amor a Cristo. Esses detalhes que ele não participou, mas que viu, isso é nós. Eu estou preocupado com aquele menino que sobe aqui. Ontem ele subiu aqui, cumprimentou um por um no seu nome dele. Seu neto, Davi, cumprimentou um por um, abraçou, paz do Senhor, paz do Senhor, paz do Senhor, paz do Senhor. Eu pensei que era só ontem. Hoje ele está aqui de novo. Aí o avô veio orar pela oferta, explicar sobre a oferta. Ele veio para cá, ficou junto aqui. Sentou aqui nessa cadeira aqui, ó. Nessa aqui ele não senta não, porque ele não é doido. Ou é, né? Eu não sento nessa daí, que eu não sou maluco. Eu me lembro dos meus filhos. Eu parei de viajar muito quando meus filhos nasceram, os dois, em dois períodos diferentes da vida, meu Luca e meu Mateus. Parei de viajar porque geralmente as igrejas não tinham dinheiro para pagar hotel, então me levavam para dormir na casa dos crentes e me obrigava a cantar até 2 da manhã e conversar e comer, porque crente come a beça, né? Meu Deus do céu, como come frango. Então diz que o galo, quando o pastor chega, ele já começa a avisar, né? O pastor chegou, o pastor chegou, o pastor chegou, chegou. E a galinha, o pastor chegou. Já avisa no galinheiro todo. Crente come mesmo. Eu me lembro dos meus filhos. Eu parei de viajar porque meus filhos incomodavam na casa dos outros. Eu não queria ouvir aquela história. Ai, tomara que esse homem vá embora e leve essa criança junto. Ah, que criança incômoda. Então eu parei de viajar. Combinei com a minha esposa. Não vamos viajar, não vou mais pregar, não vou viajar. Vamos pregar aqui agora, vou cantar aqui agora. Não vou mais cantar nas igrejas. Só quando eles crescerem. E eu me lembro que eu comecei, de vez em quando eu era obrigado a ir, né? Eu começava a cantar uma música lá, soltava o playback, e meu filho vazava e gritava por irmão assim: o microfone, o meu microfone. Aí dava o microfone e ele cantava junto, olhava para minha cara, assim, lá para cima, né? Ele pequenininho assim, ó, cantando, olhando para cima, para ver se estava tudo certo, né? E quando eu falava alguma coisa, ele me apertava o paletó assim, ó: Paiê, conta aquela, Paiê, conta aquela. E eu, tá bom, meu amor, vamos contar. Um dia alguém me criticou: pastor, você para muita mensagem para falar com seus filhos, para atender eles. Eu sempre dizia o seguinte: mas como não? Primeiro eles, segundo eles, terceiro eles.
meus filhos. Então nessa já tem que parar. Nessa de crescer com os filhos, eu entendi uma coisa, que nós somos resultado do que nós assistimos, do que nós vimos acontecer na nossa igreja quando éramos crianças, ok? Eu me lembro da irmã Júlia, um moleque pequeno na igreja, no Rio, e lá tinha o Paulo. Paulo era terrível, filho do pastor Diomédios, que está com o Senhor. Paulo terrível, vivia tomando umas, e aí de vez em quando ele era excluído. Toda reunião de segunda-feira a terça-feira excluíam o Paulo. Vamos ficar sem responsabilidade com Paulo, e excluía o Paulo. Ficava 6 meses e voltava, 6 meses e voltava. Um dia foram excluir o Paulo. Paulo tinha adulterado. Foram excluir de novo. Tinha um piano assim, ó, um órgão. Irmã Júlia sentava ali, era uma velhinha, bem velhinha, trancinhas amarradinhas aqui no canto da cabeça, 2 trancinhas. Ela fazia 2 biscoitinhos assim, com o cabelo bem branquinho, e ela sentadinha do lado do piano, do órgão, encostadinha lá, era o lugarzinho dela. Ela havia construído aquela igreja ali junto com o pastor. E aí todo mundo levantou a mão para excluir o Paulo. Irmã Júlia não levantou a mão, ficou de mão abaixada. Pastor Agostinho Valério de Souza, que foi meu pastor na minha infância, que estava excluindo o Paulo, ele perguntou para a irmã Júlia: Júlia, por que você não levanta a mão? Você não está concordando com a exclusão do Paulo? Irmã Júlia ficou quietinha, e ele insistiu: Júlia, fala alguma coisa. Irmã Júlia disse assim: deixa eu falar uma coisa então, Agostinho. Chamava ele de Agostinho. Deixa eu falar uma coisa, Agostinho. Subiu no púlpito, pegou o microfone e disse: eu não vou excluir o Paulo, porque o Paulo já foi excluído muitas vezes, e não tem como, porque ele não sabe viver nem na igreja nem no mundo. E eu não vou excluir o Paulo. Eu peço que a igreja perdoe o Paulo. Olha aí, irmã Júlia, eu peço que a igreja perdoe o Paulo, que não exclua mais o Paulo. O Paulo é importante. E quando ela começou a fazer isso, o pai do Paulo já começou a chorar atrás. Alguns já começaram a chorar lá no meio da igreja. E ela dizia: não exclua ele não, Agostinho, perdoa ele, acompanha ele de perto, ajuda o Paulo a ser crente. Ela foi essa frase: ajuda o Paulo a ser crente. O pastor Agostinho parou e disse: irmãos, irmã Júlia está pedindo aqui pela vida do Paulo. Quantos querem ajudar o Paulo, perdoar o Paulo? Nisso o Paulo já correu para frente, já abraçou a irmã Júlia, se jogou no chão, chorava como uma criança. E então a igreja levantou a mão e perdoou Paulo. O pastor Agostinho disse: está perdoado, Paulo, vamos caminhar para frente. E olhou para a irmã Júlia, que já estava sentada no cantinho dela lá no piano. Ela estava recostada no piano, no órgão, no órgão. E ele olhou para ela, a irmã Júlia, e disse: Júlia, porque você pediu, nós vamos dar uma chance para o Paulo, mais uma, porque você pediu, Júlia. A irmã Júlia só fez assim com a mãozinha e ficou quietinha. Cantamos o hino da harpa, 2 hinos da harpa, e de repente alguém gritou: irmã Júlia morreu.
Ela estava quietinha, deitada, com a mãozinha em cima do órgão, e ali com a cabecinha encostada no órgão. Pensávamos que ela estava dormindo, mas ela havia morrido. Chamaram o médico, chamaram todo mundo, mas o corpo foi tirado da igreja. A última atitude da irmã Júlia foi pedir pelo Paulo. Eu aprendi sobre a graça com a irmã Júlia. Aprendi sobre misericórdia com a irmã Júlia. Eu aprendi sobre igreja com a irmã Júlia. Com aquela atitude dela. Eu era um molequinho, mas eu assisti aquilo. Eu vi de longe. Há dias atrás eu visitei minha tia, mãe da Meire. É minha prima e irmã, Meire Reis, Meire, que gravava pela Bom Pastor. Minha tia foi que me ajudou a criar-me. Ela teve uma doença de Alzheimer que ficou esquecida. Não lembrava de mais nada. E não falava e não enxergava e não falava com mais ninguém. Na morte dela eu fui visitá-la no hospital. E alguém me disse: olha, não se preocupe, prima, ela não vai te reconhecer, mas porque ela não reconhece ninguém. Eu disse: não tem problema. Entrei no hospital, na sala, e ela estava cantando os hinos da harpa. Chamavam ela de a velha louca do hospital. A velha louca do hospital. E quando eu entrei, botei a mão nela junto com a minha mãe. E conversando com a minha mãe, eu disse: mãe, será que ela vai me ouvir? E ela disse assim: ó, não vai tomar a bênção não, seu sem vergonha. Eu disse: quem que é que está falando? É o Ronaldo. Como é que está, meu filho? Fala com a sua tia, vem aqui. E me deu um beijo de sobremesa. Ela está me reconhecendo. Aí todo mundo arregalou o olho. Eu só sei de uma coisa: era 9 da noite, até meia-noite nós cantamos todos os hinos da harpa. Ela era regente de coral quando ela era jovem. Cantou na 8ª Conferência Mundial Pentecostal. Ela, minha mãe, criaram e fundaram igrejas. E quando ela foi embora. Naquela semana Jesus levou ela embora. Mas o hospital inteiro contava, e os filhos dela que estavam com ela contavam, que ela morreu cantando: já achei uma flor gloriosa, e quem deseja a mesma terá. De Sarão preciosa, que entre 1000 mais beleza terá. No vale de sombra e morte, nas alturas de glória e luz, essa rosa será minha sorte. Precioso para mim é Jesus. Ela cantou: precioso para mim é Jesus. Precioso para mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte que tudo para mim é Jesus. Precioso para mim é Jesus. Diga comigo: precioso para mim é Jesus.
E ela cantou: eu confesso na vida e na morte que tudo para mim é Jesus. Virou o rostinho e morreu. Aí você pergunta assim: de onde vem tua fé? Por que você é crente? Porque a gente frequentou a escola dominical, não perdia uma, ensaio da mocidade. Disse o poeta Edson Coelho: eu tenho muita saudade da minha igreja, daquelas escolas dominical, daqueles ar livres na praça com a mocidade, cantando seus hinos, falando de paz. Escuta um pouquinho, estou terminando. Um dia Marquinho dá uma bola fora, um gol contra. Ele vai para a missão e não aguenta. E aí o apóstolo Paulo começa a chamar ele de dedo mutilado. Eu lamento que um grande número de crentes que antes serviram a Cristo estejam frustrados e decepcionados e abandonaram a igreja, abandonaram a fé, deixaram suas histórias, suas marcas, e não servem mais a Cristo. Porque na verdade eles estão decepcionados com um monte de coisa. O apóstolo Paulo escreve depois assim no final da sua vida: eu estou sozinho, traga João Marcos, porque ele me é útil na pregação do Evangelho. Talvez você já tenha se sentido inútil, mas não é verdade. Feridas são normais para quem esteve em guerra, cercados de armadilhas, perigos mil, mas nós levamos em nós as marcas, as cicatrizes da nossa guerra, da nossa batalha. Eu nem sempre fui forte, na maioria das vezes fui muito fraco, fugi, me recusei, mas eu fico feliz que Jesus conta comigo, porque Ele gosta de gente fraca, de gente média, e Ele chama para trabalhar para Ele esses que quase sem futuro, que sou eu, que é você. Marcos está na galeria dos mártires. A história conta que Marcos morreu sendo arrastado. Você tem uma música minha aí chamada Grãos, que eu cantei ontem, que é um sertanejo. Oi, acha ela aí para mim. Marcos morreu sendo arrastado pelas ruas por um animal. Amarraram ele e no meio do caminho o corpo dele se separou, as carnes se rasgaram no meio das pedras e do pó da terra,
Com a morte de Estevão, começou a perseguição por aquele chão. A fúria contra a igreja fez cerrar crentes ao meio por aquele chão. Crentes devorados nas arenas por leões, cristãos acorrentados, levados às prisões, cabeças cortadas, corpos decepados, sangue derramado que cingia o chão. Era um espetáculo, uma grande queima de cristãos. Mas os perseguidores não podiam prever que aqueles crentes condenados a morrer eram só semente naquele chão. Eram perseguidos, condenados mortos, mas eles eram grãos, semente no chão, grãos, poder, pregação, grãos, que se tornariam flores, frutos, e se espalhariam até o nosso chão. Grãos, igreja sofrida, grãos, mas nunca vencida, pois se matarem 1000 dos nossos irmãos, mais 10.000 nascerão. Não vão acabar com a gente, não. Igreja gloriosa, és vitoriosa. Querem nos calar, mas que não é para espalhar. Estamos unidos, jamais corrompidos. Vamos produzir Jesus. Vem aí. Semente no chão, grãos, poder, pregação, grãos, que se tornariam flores, frutos, e se espalhariam até o nosso chão. Grãos, igreja sofrida, grãos, mas nunca vencida, pois se matarem 10.000 dos nossos irmãos, mais 100.000 nascerão. E se matarem 100.000 dos nossos irmãos, milhares